Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a aula 3 de Missiologia. Hoje nós vamos falar sobre a ordem da criação, o Deus de todas as nações e também sobre o dilúvio e a Torre de Babel. Os primeiros capítulos de Gênesis são a chave para a compreensão de todo o resto do Antigo Testamento. É uma espécie de teologia da história. Os primeiros capítulos de Gênesis, eles devem, então, portanto, serem vistos como testemunho e uma confissão, sobre a história de Israel como um povo de Deus. Nós olhamos para a Bíblia, dá a impressão que Deus tinha um amor maior pela nação de Israel, mas nós sabemos que Deus, ele ama a sua criação e todas as nações. Se fosse assim, se Deus amasse somente Israel, ele seria um Deus que não existia, porque nós sabemos que Deus, ele é grande, ele é soberano e ele criou todas as coisas. Olha, quando nós lemos a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, nós temos essa impressão. E quando Deus, ele é exclusivista, nós vemos assim na Bíblia que ele não tem um favorito. Ele escolheu eu e você, ele determinou uma missão para mim e para você. E ali de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vemos Deus, ele se relacionando com todas as nações. A partir ali do capítulo 13, nós vemos Deus dando uma atenção maior para Israel como uma nação eleita, uma nação que Deus escolheu para dar continuidade no plano de salvação. Então, nós vemos que Deus, ele permite o dilúvio sobre essa terra. Nós também vemos na Bíblia sobre a Torre de Babel. Nós aprendemos na aula anterior que toda a humanidade, ela se perverteu por causa de um pecado, de um erro. Então, Deus levanta Noé para pregar o arrependimento e profetizar ali a destruição da terra através da água, através do dilúvio. E se não houvesse nenhuma conversão ali, Deus salvaria Noé e toda a sua família. Então, para remover esse mal, Deus permite isso sobre a terra. Deus permite que toda a terra seja destruída através do dilúvio. Então, as gerações foi se colocando à disposição de Deus e em um determinado momento eles erram, eles pecam e assim Deus sempre vai corrigindo de uma forma assim que ele permite as coisas acontecerem sobre essas pessoas. Então, o plano de Deus dá a impressão que em todos os momentos Satanás atrapalhou, de certa forma, Satanás tentou de alguma forma, mas Deus é soberano sobre o seu plano divino, que é salvar toda a humanidade, todos aqueles que crerem nele. Então, a pergunta que fica quando nós vemos essa passagem de Babel, o porquê Deus confundiu as línguas? A ordem de Deus para o primeiro casal era que eles se multiplicassem e se enchessem ali na terra. Os homens, então, tomaram a decisão de não se espalhar, construir ali essa Torre de Babel para ter esse relacionamento com Deus. E eu aprendo uma coisa bastante preciosa. Quantos de nós construímos pontes, temos hábitos, temos costumes que nós achamos que estamos se aproximando de Deus, mas na verdade nós estamos apenas tentando preencher um vazio no nosso coração. Eclesiastes vai dizer que o ser humano, ele tenta preencher esse vazio, o vazio que é o desejo pela salvação que todo ser humano tem. Alguns não sabem e por isso tentam preencher de outras formas. Então, qual que é a relação de Betel ali e Pentecoste? Em Pentecoste apresenta a inversão da maldição da Torre de Babel, como profetizou ali em Sofonias, capítulo 3, versículo 9, que diz assim:
pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirva com o mesmo espírito. Já Babel, pelo espírito da autossuficiência, arrogância, o homem empreendeu a construção ali da Torre de Babel e isso causou a separação de línguas. Em Pentecoste, não. Pentecoste causou a unificação de línguas. A missão, então, é levar a mensagem do Calvário e do Pentecoste visando unificar as línguas que Babel separou. Nós louvamos a Deus porque hoje em dia praticamente 99% das pessoas do mundo podem ler a Bíblia, têm liberdade para ter o contato com a palavra de Deus, e isso em alguns países não tem, é proibido, é representado como um crime aonde é pregado a palavra. Pessoas sofrem por isso, por esse motivo. Então, nós precisamos orar por essas pessoas que têm levado a mensagem do Evangelho em nações onde é proibido, onde dificilmente chega essa palavra, a palavra de Deus. Nós queremos encerrar essa aula fazendo essa reflexão. Será que nós temos construído uma torre de Babel para se aproximar de Deus, achando com isso nós estamos tendo salvação, achando que isso tem nos aproximado de Deus? Eu quero dizer para você, e também serve para mim, nós precisamos se voltar para Deus em arrependimento, em adoração, tá? Então eu encerro essa aula, nós nos encontramos na próxima aula para falar sobre o chamado de Abraão, nós vamos falar sobre os patriarcas, sobre os filhos de Jacó e José como missionário e também Israel ali no Egito e Moisés também como missionário. Todos nós temos um pouco de missões dentro do coração, nós precisamos encontrar essa missão de vida. Amém? Deus abençoe.